Lutamos para que se sentissem representados. E graças a vocês, as histórias dessas 5 mulheres existem. Muito obrigada pelo apoio, carinho, pelas risadas, piadas e tudo o que nos proporcionaram desde 2017. Com amor e para sempre com vocês, as 5. Quando eu assisti as 5, eu vi muito do que eu tava passando naquelas personagens. Eu tinha acabado de passar pelo término desse meu relacionamento e eu me identificava principalmente com a Samantha, né? Com essas frustrações de você, desse amor da adolescência, passar para a vida adulta, das dificuldades que é você amadurecer e não ver a sua parceira amadurecendo junto com você, de não acompanhar esse seu crescimento. Eu me identifico muito em ser uma pessoa LGBT, dessa dificuldade de amadurecimento, mas eu não sou uma pessoa de classe média alta, então em questão da vida adulta, dessa dificuldade do mercado de trabalho, eu estava me identificando muito com a Keila, né, dessa coisa de eu saio da escola, eu não tenho tempo para pensar no que eu quero fazer da minha vida, eu não tenho tempo para estudar, eu já preciso começar a trabalhar, porque eu tenho pessoas dependentes de mim. Ter representatividade na novela, mesmo que seja precária, mesmo que não seja bem feita, ainda é melhor do que não ter representatividade na novela. A gente tem que, obviamente, criticar o uso que é feito, como é que isso está sendo mostrado. A gente tem que ir atrás de mais espaço, de pessoas, por sinal, LGBT fazendo personagens LGBT, que é uma outra questão. A gente tem que ir atrás dessas que não são coisas pequenas, né, que são coisas, na verdade, muito grandes, mas ir atrás desses detalhes que são importantes. Mas precisa, sim, e principalmente a pesquisa precisa dar espaço para isso, porque olhar para cada uma dessas coisas, para cada uma dessas novas representações, significa pensar esse movimento de avanço e de recuo, né? Tipo, o que é que se ganhou entre uma coisa e outra, e não olhar só pontualmente também. Mas aí eu acho que uma das coisas importantes da representação em Malhação é que é a primeira vez que, de fato, acontece na faixa de 17 horas. Tinha tido uma personagem bissexual antes, mas ela só se dizia bissexual e ponto. Nada acontecia. A bissexualidade dela, embora ela se relacionasse com homens, tá? A gente só via em ação a normatividade e nada fora disso. Então, é a primeira vez que acontece, eu acho que isso é importante de destacar. O portal As 5 foi criado no início das gravações da primeira temporada da série. Já veio de uma fanbase consolidada por causa de Malhação Viva a Diferença. Então tinham muitas pessoas interessadas em acompanhar cada mínimo detalhe sobre a série, tinham teorias. Cada vez mais foi aumentando o interesse das pessoas, foi se espalhando a informação sobre o spin-off. Quando a gente foi ver, as informações sobre a série já estavam espalhadas em todas as redes sociais, só que não tinha um lugar que você pensava, pô, trabalhar o dia inteiro, eu fui para a faculdade, não consegui acompanhar, então não tinha um lugar que você falou, vou entrar e ver o que aconteceu. Aí foi onde surgiu a ideia de criar um espaço de fã para fã, que foi as redes sociais, o portal no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Telegram também. Qualquer lugar que dá para criar, no Facebook, o portal As 5 estava, e levando o máximo de informações possíveis, todas as novidades, conversava com o pessoal, para entender o quanto estavam ansiosos. Dessa forma, o portal só foi crescendo. Nas ações que muitas eu acompanhei pelo trabalho do Obtel da FJF, pela leitura do trabalho, né, do grupo. Algumas eu, de fato, vi em ação, né, no Twitter, enfim, nas redes sociais. Eu acho que essas ações, elas mostram, sim, que essas fãs, são principalmente mulheres, né, que essas fãs, elas têm uma capacidade de articular essa memória da televisão, que é uma capacidade muito grande, de entender, olha, em Clara e Marina foi feito dessa forma, a gente também quer isso, ou então já cometeram esse erro com Clara e Marina, e a gente não quer que se repita. Então, ter essa memória, né, ter essa gramática também dos acontecimentos da telenovela ajuda bastante o fã a navegar no processo de construção das suas demandas. E aí eu acho que tem tanto essa ideia do chamar a atenção da instância produtiva, quanto do criar por criar para satisfação própria, que eu acho que isso é importantíssimo também. Que ok, talvez nada do que eu fiz aqui tenha repercussão alguma com a instância produtiva, mas atende não só a mim, enquanto fã,
mas atende aí a um pequeno grupo de pessoas que vai ler a fanfic que eu criei, que vai ver esse vídeo que eu criei e vai ficar satisfeito em alguma medida. De novo, é preciso que a instância produtiva, que é quem está falando com a maioria, faça isso. Não deveria ser o trabalho do fã, tá? Acho que é maravilhoso que o fã faça. Era preciso que a instância produtiva estivesse fazendo. Mas na hora que o fã faz, ele também consegue satisfazer não só a si mesmo, como um pequeno grupo que não se sente representado ali, que não sente que o regime de visibilidade que está posto ali é o regime de visibilidade que cabe para eles. Malhação é um produto audiovisual que foi feito para gerar esses debates, trazer essa discussão social. E aí, quando a gente para ver, tanto a produção, né, o próprio produto, as tramas dentro do próprio produto, quanto a produção, quanto as próprias atrizes, como a gente pode acompanhar nas redes sociais, tipo, eu acho que é muito difícil a fanbase desvincular dessa gênese mesmo, de qual é a origem, de qual é a intenção do produto. O produto sempre teve a intenção de gerar debate. Então é difícil para nós da fanbase sair disso. Então ele gerava essas discussões, às vezes até mais acaloradas, né? Geravam brigas e tudo mais, porque tudo suscitava a gente a levar para essa questão da crítica social, de entender o que aquilo queria dizer, porque nada era só entretenimento pelo entretenimento. As Five, a gente sempre tentou levar o máximo de pautas possíveis, principalmente aqueles que são tratados tanto na novela quanto na série. E a gente tenta o máximo possível de não ter um discurso vago. A gente quer falar sobre e aprofundar, porque nós temos seguidores de todas as idades, que cresceram com as meninas, que cresceram com a gente. Então a gente sabe a importância de falar sobre. Então a gente sempre tentou se aprofundar em todos os assuntos possíveis, seja política, homofobia, racismo, sobre autismo, sobre pessoas amarelas. Se a gente pensar especificamente no Funil Manta, a gente tem fãs que foram aprendendo, não necessariamente por serem da época, tá? Acho que isso é importante dizer, mas o fato de que esse conteúdo está no Globoplay hoje em dia permite que as pessoas reassistam as novelas por uma perspectiva específica. Eu quero rever só Clara e Marina lá em Família. Então eu vou lá e filtro todas as cenas deles e vejo meio que a minha novela sáfica. E só quero ver isso, nada mais me importa. Então, esses fãs vão se letrando. Claro, tem gente ali que viu, de fato, a novela na época, e que é meio que o fã do casal sáfico, e vai migrando, né? A gente até fala sobre isso em outra pesquisa, né? É o fã que vai migrando de uma novela para outra, porque tem ali uma representação, e que está indo meio que atrás dessa migalha representativa, que às vezes é um pouquinho menor, às vezes é um pouquinho maior, mas que vai seguindo essa migalha. E aí eu acho que a grande questão desse trabalho do fã, pensando num contrafluxo, é justamente um papel de entender o poder que você tem, mesmo que, de novo, né, seja um poder que é limitado, que é o poder de você ter em conseguir influenciar ali alguma coisa, ou de pelo menos se fazer ouvir. Se fazer ouvir no sentido de alguém estar registrando o que eu estou dizendo. Não necessariamente tá lá alterando as coisas com base no que eu disse. Então, a gente entende que isso é possível e se articula para isso. E essas articulações, elas podem ter dois efeitos. Ela pode chegar lá, nessa instância produtiva, né, na Rede Globo, e conseguir algo. Existem, por sinal, teorias ótimas com relação às Five, de que o spin-off é inspirado em fanfics, que eu acho muito bom essas teorias. E eu confesso que eu li algumas das fanfics para ter noção se acontecia mesmo, e tem coisas que são parecidíssimas, sim, com um toque, pegar o amador e dar qualidade, obviamente, mas tem coisas que estão ali em fanfics que são utilizadas. Então, isso mostra aí que tem, sim, uma força na tentativa de entender como é, principalmente porque a gente migra de nicho. A gente está numa telenovela no canal aberto e a gente vai para uma série no streaming. Então, essa série no streaming ela vai ter uma liberdade maior, porque volta para esse outro ponto, que é o ponto da audiência, que é você não está mais falando com essa audiência generalista. Você não está mais falando só com o público que, de novo, é homofóbico. Então, quando você não está mais falando só com esse público, você consegue se reimaginar enquanto produto para atender um nicho específico.